missionários da Canção Nova. E para nós, de forma especial para mim, é uma alegria estar aqui partilhando de uma das pedrinhas que para mim é tão importante, né? Tem um valor assim fora do comum. Vocês vão entender depois por quê. Que é justamente sobre o texto, a oração do Santo Texto. Quem que acompanha a TV Canção Nova? Quem faz o texto conosco? Bênção. E antes de partilhar com vocês sobre o texto, eu gostaria de cantar essa canção. Clamando a graça de Deus sobre nós, pela intercessão da bem-aventurada Rainha do Céu. Essa presença do Espírito Santo, que já se sente atraído pela presença da Virgem Maria, porque ela está no meio de nós, sim ou não? Sim! Vem, Espírito, pois ela está conosco, pois ela está conosco, Maria está conosco. Vem, Espírito Santo. Yeah.
recorremos, ó Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos lá. Vamos partilhar um pouco sobre o texto. Alguém que conhece a história do texto, quando foi surgir o texto, por que o texto existe? Alguém sabe? Eu estava partilhando com o Alexandre que às vezes a gente faz as coisas, principalmente nós católicos, a gente não tem muitas vezes a curiosidade de saber por que a gente está fazendo aquilo, por que a gente reza assim, por que a gente faz essa. E na nossa igreja, gente, isso é uma riqueza muito grande. A nossa igreja é feita de história. Nós temos uma história linda em tudo que a gente faz, em cada prática de oração, em cada vivência, existe uma história. Isso é uma grande graça de sermos católicos, né? A gente sabe que essas outras igrejas, e muitas vezes essas seitas que têm surgido, elas não têm história como nós temos. Mas a grande dificuldade que nós temos na Igreja Católica é justamente procurar saber o porquê. A gente começa a ter alguns hábitos religiosos porque começa a ver os exemplos, né, de alguém que vai na missa diariamente, de alguém que reza o texto todos os dias, ou alguém falou que é bom rezar um texto. Mas por quê? Como foi que surgiu o texto? A gente tem curiosidade para saber muitas vezes da vida do outro, para saber de muitas coisas, mas a gente tem pouca curiosidade para saber das coisas de Deus. Então vamos pedir ao Espírito Santo, acorde em nós esse desejo de saber um pouco mais da nossa história, de buscar mais aquilo que a nossa igreja nos propõe enquanto vida de oração, enquanto prática de oração. E hoje, de forma especial nesse momento, sobre o Santo Terço. Então, quem tiver caderninho aí, quiser anotar, e alguém pode perguntar, e de onde surgiu essa história de rezar o texto? Por que vocês rezam o texto? Quando foi que começou essa oração do Santo Texto na igreja? Em que ano? Quem foi que começou a rezar o texto? Como foi que surgiu essa história de rezar o texto? Né? Porque tem gente que fica ali, né? Perguntando. Oi? Então, vou pincelar, vou tentar ser o mais rápido, mais breve possível nesse sentido, mas o texto nasceu de uma forma muito simples, né? É uma oração simples, para leigos que na época não sabiam ler. Há muito tempo atrás, olha só, no ano de 800 depois de Cristo, olha quanto tempo faz isso. Os monges, eles rezavam os salmos, 150 salmos que nós temos na palavra, eles juntavam ali, junto com os leigos, para rezar os salmos. Mas só que existiam leigos ali naquele lugar que não sabiam ler. Então o que eles fizeram? Eles começaram a rezar 150 Pai Nosso. E aí, os monges e as pessoas que sabiam ler rezavam os salmos, os 150 salmos, eles rezavam 150 Pai Nosso. Depois, com o tempo, eles queriam também, eram os 150 em honra e louvor a Jesus, mas eles também queriam rezar para Nossa Senhora. Então começaram a rezar 150 Ave Marias. Então o texto começou aí no ano de 800 depois de Cristo, com aqueles leigos que não sabiam ler, eram pessoas simples, que não tinham estudo e que queriam também participar, queriam de alguma forma louvar a Jesus e louvar também a Maria. Então começaram, rezavam 150 Pai Nossos e depois 150 Ave Marias. Enquanto os leigos, os monges rezavam os salmos, eles rezavam o Pai Nosso e a Ave Maria. E em 1365 se dividiu as 150 Ave Marias em 15 dezenas. Olha só, do ano de 800, pulou lá para 1365, se dividiu as 150 Ave Marias em 15 dezenas, colocando um Pai Nosso no início de
cada uma delas. Nessa que a gente reza? Agora? Ninguém reza 150 Pai Nosso e 150 Ave Maria, né? Porque no ano de 1365 foram divididas essas 150 Ave Marias em 15 dezenas, colocando um Pai Nosso no início de cada uma delas. Em 1500 foi estabelecido, mais por frente, que para cada dezena haveria a meditação de um episódio da vida de Jesus ou de Maria. Se passou a contemplar os mistérios em 1500. E foi assim que surgiu o rosário de 15 mistérios, né? E aí você pode perguntar, Juliana, mas como foi que o texto começou a ser divulgado? Porque às vezes existe uma devoção, a gente passa por vários lugares e existem muitas devoções de novenas, de orações, e que somente naquele lugar se reza. E com o tempo, né, dependendo da devoção, ele vai se propagando, vai crescendo. E a difusão justamente da oração do Santo Terço se deu, foi atribuída a São Domingos de Gusmão, no século XII, conhecido como apóstolo do Rosário. Naquela época, lá em Toulon, na França, estavam acontecendo muitas coisas difíceis, né? Guerras, enfim. E aí ele começou a divulgar a oração do Santo Terço em função daquela situação que se vivia ali. Com o passar do tempo, no pontificado do Papa Pio V, em 1566 e 1572, se criou uma forma definitiva que nós conhecemos até hoje de rezar o Santo Terço. Creio em Deus Pai, né? Não começou, que era só aqui, né? A partir daqui, do Pai Nosso. Contemplava os mistérios, rezava o Pai Nosso, Ave Maria e Pai Nosso. E nesse ano, o Papa Pio V, ele instituiu essa oração que nós já conhecemos, creio em Deus Pai, Pai Nosso, Deus Ave Marias, que é a oração do texto que nós rezamos até hoje. Então foi através do Papa Pio V. E por que ele instituiu? Porque justamente ele foi justamente da ordem do São Domingos de Gusmão. Então, São Domingos de Gusmão era apóstolo do Rosário. Ele já vivia essa espiritualidade porque ele já veio justamente dessa ordem de São Domingos de Gusmão. Até aí vocês estão entendendo? Estão entendendo a história do texto? Não é joia? Se alguém perguntar a você, existia um caminho. Porque é assim, gente, nada chega assim, ó, de um dia para o outro, não. As coisas vão acontecendo gradativamente. Então a oração do Santo Terço, ela foi chegando, né? Esse jeito que a gente reza, primeiro, através dos 150 Pai Nossos, depois dos 150 em honra a Jesus, depois em honra, na verdade, ao Pai, depois em honra a Nossa Senhora. Entenderam? Então, quem perguntar a vocês, o texto surgiu em que ano? Depois de Cristo. O restante você não precisa decorar, né? Porque não é outra história do Brasil. Mas para você entender que existia um caminho para que o Santo Terço fosse rezado desse jeito exatamente que nós rezamos aqui. E aí também, no ano de 2001, deixa eu ver se eu falei alguma coisa. No ano de 2001, o Papa São João Paulo II escreveu uma carta sobre o rosário da Virgem Maria, né? Então nós tivemos, é como se a gente sempre fala, né? É falado que o Papa João Paulo II, o Papa São João Paulo II, ele era um dos papas, foi o mais devoto da Virgem Maria. Então ele instituiu essa carta, e no ano de 2002 a 2003, de outubro foi instituído o ano do Rosário. E aí, dentro de nós, eu sempre digo assim, sempre se rezou o Santo Terço, mas acredito que de uns anos para cá a devoção ela foi aumentando cada vez mais. O terço, pelo menos eu sou de João Pessoa,
eu lembro que existia um movimento, como existem vários movimentos marianos, mas existia um movimento que passava de casa em casa para rezar a oração do Santo Terço, que é a Legião de Maria. Aqui tem a Legião de Maria, não tem? Graças a Deus. E eles rezavam os terços nas casas, nos hospitais. Então existia um movimento específico, movimentos específicos que trabalhavam essa questão do terço. E o terço foi se difundindo, né? Foi aumentando cada vez mais o desejo das pessoas de rezarem o terço. Muita gente conta, principalmente o pessoal que é da roça, que ainda criança, os pais obrigavam mesmo a rezar o terço, porque o povo simples, está vendo o que eu estou dizendo a vocês? O povo simples tinha o hábito de rezar o terço, porque eles não sabiam ler. Então, geralmente, eu não tive muito contato com o povo da roça, até cheguei em Cachoeira Paulista. Eu sou da capital, então a minha família, a gente não tem esse hábito de ir na roça. E aí, chegando em Cachoeira Paulista, eu tive muito contato com a gente lá, bem próximo. A Cachoeira é uma roça, né? Muito pequenininha. E as pessoas falavam isso. Tem gente que cresceu lembrando do pai, principalmente mineiro também, que obrigava mesmo de ter que parar para rezar o terço, né? E às vezes eram pessoas que nem iam na missa, não tinham esse hábito de participar da Santa Missa, mas que rezavam o terço, porque a família precisava estar ali reunida para fazer uma oração juntos. Então, a oração do Santo Terço é a oração mesmo do povo simples, né? E a gente vê isso pela história. Mas aí o Papa João Paulo II, toda vez eu esqueço de dizer Papa São João Paulo II, santo, ele instituiu esse ano do Rosário e foi crescendo cada vez mais. Não sei se vocês percebem o quanto as pessoas têm falado da oração do Santo Terço, a consagração à Virgem Maria, né? Foi crescendo essa devoção à Virgem Maria. Eu não estou dizendo que não existia, não é isso. Mas a devoção ao Rosário, a oração do Santo Terço à Virgem Maria foi crescendo de forma absurda, né? A gente passa a ser muito mesmo, graças a Deus. Então, através desse ano que foi instituído o ano do Rosário, se cresceu a devoção ao Santo Rosário. E aí, ele também, em 2011, 1º de maio de 2011, colocou mais um mistério, né, que são os mistérios luminosos, a contemplação da vida pública de Jesus. Então, 1º de maio de 2011, a gente rezava até 150 Ave Marias e passamos a rezar mais por conta desse mistério luminoso, né, que entrou também no Santo Terço. Eram 3 terços e passou a ser 4 terços. Eu lembro que a gente rezava o rosário, né, os 3 terços. Nossa, tem mais um agora, que são os mistérios luminosos, que é a contemplação da vida pública de Jesus. E uma das coisas que eu acho lindo nisso tudo é que, eu não sei se vocês percebem, mas à medida que a gente vai rezando o terço, é interessante porque a gente vai contemplando os mistérios e a gente vai conhecendo toda a história de Jesus. E Nossa Senhora, ela tem essa preocupação, né? De não se colocar em primeiro plano, em primeiro lugar, mas ela nos apresenta a Jesus. E à medida que a gente vai rezando o terço, a gente vai conhecendo, e a gente que contempla assim tão rápido, às vezes nem se dá conta, mas tem livrinhos que tem a ver com contemplação que você pode ler e ir mergulhando em todos os mistérios. Quais são os mistérios que a gente contempla? Os gozosos. Ficou meio confuso isso aqui, né? De novo. Todo mundo repetindo. Gozosos. Antes do glorioso tem o luminoso, tá, gente? Ficou assim. Vamos de novo. Mistérios gozosos. Não é o segundo luminoso. Mistérios gozosos, luminosos e gloriosos. Vamos repetir de novo. Gozosos, dolorosos, luminosos e gloriosos. Isso mesmo. Vocês estão indo bem.
Alguém já leu sobre isso? Hã? É isso mesmo. O que foi que falou? Essa daqui você já estudou, já sabe. Então a palavra rosário significa uma coroa de rosas. Em algumas aparições a senhora dizia que quando a gente, cada Ave Maria que a gente reza, a gente vai oferecendo a ela uma rosa. E quando a gente reza o texto inteiro, é uma coroa de rosas. Por isso que é Santo Rosário, o rosário que a gente reza. E a Nossa Senhora revelou a muitos que essa Ave Maria é justamente essa entrega da rosa que nós fazemos a ela. Quem quer oferecer rosas à mãe? Mãe gosta de rosa, né? Sim ou não? Sim. E essa oração também se tornou uma oração perfeita. Por que é considerada a oração perfeita? Porque junto com essa oração está a majestosa história da nossa salvação. Aquilo que eu fui falando, que é a contemplação dos mistérios. Então, quando você reza o texto, gente, quando a gente reza o texto, a gente tem essa graça de conhecer a nossa história de salvação. Eu e você, nós temos uma história de salvação. Então, quando a gente reza o texto, a gente conhece a nossa história. Por isso que é uma oração tão perfeita. E em cada Ave Maria que nós rezamos, nós convidamos Nossa Senhora a advogar em nossa causa. E ela vai assumindo cada uma das nossas lutas. Tem gente que sofre sozinho, como tem na minha terra de besta que é. Porque Nossa Senhora, ela quer assumir as nossas causas impossíveis, ela quer cuidar de nós. Qual a mãe, normalmente, a mãe normal, ela quer cuidar do seu filho? Tem mãe que cuida até demais, o filho cresce, fica adulto, se casa, né? Ela quer passar, faz as coisas, mãe, não era isso, não precisava, você não precisava ir fazer, eu queria fazer, aí ela fica até triste, né? Ela teve tão boa intenção de fazer, mas não era assim, não era desse jeito, você não foi passando na frente, enfim. Mas Nossa Senhora, como uma boa mãe, também é assim, claro que é equilibrada. Mas Nossa Senhora, ela quer cuidar dos seus filhos. Então, quando a gente reza a oração do Santo Texto, ela advoga em nossa causa e vai assumindo a nossa luta. E dessa forma eu quero partilhar com vocês que Nossa Senhora assume mesmo a causa, porque eu venho de uma família que não era católica, de gerações. Minha família vivia no ocultismo e nessa realidade que a gente vivia, nós não íamos na igreja, claro, a gente não frequentava missa, a minha família ninguém casava, enfim, batizado acontecia porque ia lá, batizava, mas não tinha um sentido, né? Mas nós nunca ia na igreja. E aí, um dia, uma senhora da Legião de Maria encontrou a minha avó na feira e perguntou à minha avó se podia rezar o texto lá em casa. É interessante porque todo mundo sabia que a nossa família não era católica. Por quê? A minha família era bem famosa ali no pedaço, principalmente porque o meu tio era pai de santo e era bem famoso, bem conhecido, muita gente recorria lá em casa, enfim. E os lugares que minha avó morava com a gente, né? E aí minha mãe era ajudante, o braço direito do meu tio. Então todo mundo sabia ali que a gente não frequentava a igreja, não ia à missa, enfim. Mas minha avó, por educação, encontrava sempre aquela senhora ali na feira, aceitou que fosse rezar o texto lá em casa. Só que minha avó achava que era somente uma vez, né? Toda semana elas batiam na porta de casa para rezar o texto. E eu lembro que naquele período a minha mãe dizia assim para mim: queria tanto mudar de vida, só que eu não entendia. Eu sabia que minha mãe tem muitos problemas. Minha mãe até hoje é uma mulher muito viva, muito alegre, bem expansiva, mas
Mas eu sabia que quando a mãe deitava a cabeça no travesseiro, ela chorava, ela escrevia carta de despedida para mim e para minha irmã. Então pairava também esse espírito de morte lá em casa. Era muito, mas era muita carta que a gente tinha, assim, da minha mãe se despedindo, dizendo com quem a gente ia ficar. E era bem difícil para mim. Eu ficava naquela tensão, achando que a qualquer momento eu perdi minha mãe. Ela dizia, se você morrer, você vai ficar com seu tio. Eram umas histórias bem pesadas, assim. E aí ela só dizia isso. Quando minha mãe estava com um problema, ou ela era mesa branca, ou ela, né, dava um passo, ou eu tinha que fazer alguma coisa, ou tinha um colega dela que chamava Abusos, que lá em casa, só que não mudava nada. Mas aí eu sempre digo que Nossa Senhora, ela quis nos visitar. E começou andando assim, ela chegou, e Nossa Senhora chegou na nossa casa. E eu sempre falo para as pessoas que a nossa família, a nossa casa não era digna da presença da Virgem Maria. Porque nós não cultuávamos o filho dela, a gente não buscava a Jesus, né? A gente servia, e, enfim, era uma realidade de entidades, e, enfim. Mas ela quis chegar até nós através do texto. Nossa Senhora, ela quis advogar em nossa causa. Ela disse assim, aquela família está precisando de ajuda. Aquela mulher, minha mãe, estava precisando de ajuda, queria mudar de vida. E aí essas senhoras rezando toda semana, gente, elas iam em casa, rezavam o texto na sala, a gente não rezava o texto com elas. Aí elas faziam assim, a gente já terminou, a gente já está indo. Ao menos a porta a gente abria, né? Mas eu lembro de dizer assim, vovó, chegou aquela sua colega que reza aquele negocinho que faz assim, ó. De novo? Chegou. E aí? Vamos tentar. Entrava, aí elas rezavam, a gente ia rezar o texto. A gente nem ficava com ela na sala. E aí minha mãe fazia o que estava fazendo, tipo assim, já começaram a bater toda semana. Então, tipo assim, né, ela estava até acostumada. Elas iam fazer o que elas tinham que fazer, tipo, cumprir a obrigação delas, na cabeça da gente, né? Elas iam cumprir a obrigação delas. Quando elas chegavam, rezavam o texto e iam embora. Nesse período, a minha mãe recebeu um convite de uma colega de trabalho, mãe estava no centro da cidade de João Pessoa, e essa amiga dela disse assim, Joana, eu estou indo agora para a igreja Nossa Senhora das Mercedes. Tem uma missa de cura que acontece toda sexta-feira, meio-dia. Você não quer ir comigo? Aí antes tem um louvor, o pessoal da renovação não entendeu nada, né? Porque ela não conhecia a renovação carismática, enfim, missa de cura. Só que ela tinha terminado tudo que tinha que fazer ali no centro, e disse, tá, eu vou. E aí quando ela chegou, estava aquele povo, né, lá, de braços erguidos, cantando, louvando, ela achou tudo muito estranho. E ela conta que bateu uma dor de cabeça muito forte, porque quando a gente está nas trevas, se depara com a luz, né, ofusca. E ela sentiu uma dor de cabeça muito forte, já ia dizer para a colega dela que ia embora. E estava aguentando de dor de cabeça. E aí começou a cantar uma canção. Tá, então... ela disse, daí qual tom? Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. E aí quando começou a cantar essa música, meu bem começou a chorar. Chegou naquela parte que disse, eu adoraria o Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Ela disse, disso que eu precisava, de alguém que me entendesse sem nenhuma explicação. E eu lembro que a manhã chegou naquele dia em casa, e eu era muito atenta a ela, né, que eu tinha medo que ela morresse, que ela fosse embora, e eu ficava naquela expectativa se ela ia voltar para casa.
nosso favor. Ela pediu a Jesus, ela assumiu a nossa luta. Mas não parou só na minha mãe. Minha mãe é a filha mais nova da minha avó, 7 filhos que a avó teve. E através da mudança de vida dela, a minha família foi se voltando para Deus. E eu lembro que a minha avó no começo achava estranho, porque a gente ia para a igreja todo dia. Ela queria ir para a igreja todo dia, a gente tinha que ir junto com ela. E minha avó, tem que ir na igreja todo dia agora, não sei o que, não sei o que. Mas aí todo mundo começou a ver a mudança na vida dela. E aí, inclusive, até o meu tio, que era pai de santo, se converteu, se confessou. E graças a Deus a gente olha para a nossa família inteira, a gente não encontra mais nenhum resquício do ocultismo. Não existe mais ninguém. Tudo isso aconteceu foi uma oração simples. E a oração simples porque é a oração dos simples. Mas será que eu rezando Ave Maria, cheio de graça? Será que eu rezando Pai Nosso, creio em Deus Pai? Isso vai resolver? Resolveu da minha família. A situação da minha família resolveu mesmo. Porque geralmente, às vezes até um, se volta para Deus, mas o restante não se volta. Mas foi tão interessante que Nossa Senhora ela quis ir aonde tem tudo, gente, deu sentido em Deus. Tinha que ser na casa onde a minha avó morava. A mãe dos filhos, né? E aí, graças a Deus, eu lembro que até hoje é muito bacana, porque se começou a combinar para ir para a missa, se combinar para ir para o encontro, para ir para a missa de cura, para ir para o grupo da renovação carismática, todo dia a gente procurava um lugar para ir. Porque realmente a vida da gente mudou. Porque Nossa Senhora chegou em nossa casa, ela que é a onipotência suplicante, tudo que Nossa Senhora pede, Jesus escuta. Porque Nossa Senhora é a humilde por excelência. E isso incomoda muito o inimigo de Deus. Porque Nossa Senhora é muito, mas é muito, fora do normal de humildade. E como humilde, tudo aquilo que ela pede, Jesus escuta. Então é uma oração muito simples, como eu já disse a vocês, é a oração do simples, continua sendo, mas é uma oração poderosa. O rosário é uma arma poderosa contra o maligno para nos trazer a verdadeira paz. Então, para que eu e você sejamos livres de toda a escravidão, para que o nosso país, para que a nossa nação, a gente precisa intensificar as nossas orações. E é por isso que Nossa Senhora, em suas aparições, ela pede tanto que a gente reze o Santo Terço. No ano que o Papa João Paulo II, São João Paulo II, nos trouxe esse ano do Rosário, era justamente porque ele sentia que a igreja, a família, estava sendo muito atacada. Era como se ele quisesse afirmar, ressuscitar, trazer de volta uma devoção que muitos tinham perdido. E é lindo a gente escutar quantas famílias hoje se reúnem para rezar juntos. Ali a criança, às vezes até nem entende muito, mas ela fica com o texto na mão, brincando, os pais estão ali rezando. São muitos testemunhos que chegam até nós na Canção Nova pela oração do Santo Terço. Para vocês terem ideia, é o programa da Canção Nova mais assistido, mais audiência da oração do Santo Terço. Eu trabalhei no call center durante 4 anos. E esse horário, o texto, o telefone não para.